Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 3. Antes de nós lermos, eu queria que você, interessante, né? Mas olhasse para a pessoa que está do seu lado, desse um sorriso para ela, mesmo que ela não veja, e diga para ela: que bom que você está aqui. Ai. Glória a Deus. É muito bom vê-los, é muito bom estar com vocês. Atos capítulo 3, nós vamos ler aí, eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia aí, é muito bom. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, verso 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, ou fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só, queridos, esse é um texto até um pouco conhecido, mas eu queria destacar algumas coisas, porque este fato aconteceu, vamos relembrar aqui, no começo da igreja primitiva. Depois que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e por fim enviou o Espírito Santo lá no tempo da festa de Pentecostes. Pedro e João, então, estavam indo ao templo para orar, quando notaram aquele homem paralítico, coxo dos pés. A Bíblia diz que desde a sua infância, desde o seu nascimento, ele era coxo dos pés, e que ficava todos os dias em uma das portas do templo, a porta chamada Formosa. Presta atenção, aquele homem era trazido, porque ele não podia andar, provavelmente por seus familiares e amigos, até a entrada do templo, até aquela porta. Para quê? Para pedir esmola. A Bíblia retrata no capítulo 4 que ele tinha mais de 40 anos, e provavelmente há muitos anos ele estava ali pedindo esmolas naquele lugar. Eu fico imaginando os pensamentos daquele homem. Como ele pensava? Talvez achando, preste atenção, que Deus havia falhado com ele, por ser coxo dos pés, impedindo-o de trabalhar, impedindo-o de andar, de produzir sustento, vivendo assim de esmolas, as esmolas que os outros davam, impedido de entrar propriamente no templo, para adorar e cultuar a Deus, porque ele era coxo, ele era imperfeito. Então ele vivia tão próximo do templo, mas tão distante de Deus e de suas promessas. A Bíblia nem cita o nome daquele homem, mas é interessante quando lemos a história, os relatos do capítulo 3 e capítulo 4, nós vemos que no versículo 10 do capítulo 3, todos que estavam dentro do templo o reconheceram como o homem que pedia esmolas na porta do templo. Ou seja, ele era conhecido como o coxo
que pedia esmolas. Sabe, irmãos, muitos estão sendo rotulados e taxados por suas deformidades e por suas ações, deixando de ser aquilo que Deus criou, os fez para ser e viver, deixando de viver as promessas de Deus para as suas vidas. Eu fico imaginando, foram passando os dias, foram passando os anos, aquele homem se acostuma e se acomoda com aquela situação, se vendo como um aleijado, incapacitado de andar, incapacitado de trabalhar, incapacitado de obter o sustento, e a única coisa que restava era ser um mendigo, um pedinte à porta do templo, ainda que dependesse de alguém para que o levasse e o trouxesse. Sabe, queridos, hoje vivemos tempos muito parecidos com aquele coxo vivia. Muitos se acomodaram. Ei, presta atenção. Muitos se acomodaram a viver com as suas limitações. Muitos se acomodaram a viver sobre rótulos, por uma deformidade. E por isso, vivem aquém daquilo que Deus os criou para ser. E muito, mas muito distante das verdadeiras promessas do Pai. Aquele homem acomodado em sua mente, com a sua situação, vivia na esmola, na mendigância. A única solução para amenizar a sua vida. Era como se não tivesse outra saída, não tivesse outra solução. Então eu lhe pergunto, quantos estão vivendo como mendigos espiritualmente? Me permita avançar, esclarecer. Vivem pedindo por uma esmola. Vivem pedindo como por uma esmola, que receba algum favor, alguma bênção de Deus, porque não sabem quem são. E nem conhecem os direitos que têm. Quantos vivem assim? Olha, ei pastor, ore por mim aí. Ei, me abençoe aí com alguma bênção. Olha, põe meu nome lá no livro de oração. Quantos vivem assim, irmãos? É como se fossem mendigos espirituais. Olha, me dá uma esmola aí. Faz uma oraçãozinha por mim. Põe a mão na minha cabeça. Sabe, irmãos, quando aquele mendigo viu Pedro e João entrando no templo, passando por eles para se dirigir ao templo, viu neles, preste atenção, mais uma oportunidade de poder alcançar mais uma esmola. Talvez mais uma moeda, poderíamos dizer assim, mais uma ajuda. Afinal, ele era um desfavorecido por Deus, um coitado, que precisava da ajuda das pessoas. Escute, quantos acreditam que precisam ser sempre mais fracos, mais pobres, mais, entre aspas, esquecidos por Deus, para poder fazer aquela cara de coitado, de dó, e assim pedir uma ajuda aos outros. Se acomodaram à situação, se acomodaram à situação das suas vidas, e em vez de lutar para mudar, assumem suas deformidades, e se fazem de coitados, injustiçados,
Irmãos, quantos vivem assim? Quantos? Quantos diante dos outros se apresentam como os mais problemáticos? Já viu assim? Chega uma pessoa e fala assim: puxa, eu estou com um problema. Aí você fala: eu estou com uma dificuldade aqui em casa, assim. Aí a pessoa: isso aí não é nada, você não sabe o meu. O meu problema é sempre maior. Você conhece alguém assim? A minha luta, nem se compara. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Eles têm que ser sempre os piores, os mais sofridos, os mais pobres, os mais incapacitados, para ver se suscita nos outros a dó, a pena. Quantos se apresentam como aqueles que têm a pior vida, para poder justificar e pedir uma esmola para os outros. Pessoas que se acomodaram à situação de suas vidas, e em vez de lutar contra, em vez de empenhar esforços para mudar, assumem as suas deformidades e se fazem de coitados e injustiçados. Irmãos, quantas pessoas vivem assim? Isso não é só fisicamente, é espiritualmente, é emocionalmente. É interessante, irmãos, porque quando Pedro e João olham, trocam olhares com aquele homem, na realidade, eu fico imaginando aquele homem, quando viu Pedro, a primeira postura, o que é? Ele abaixar a cabeça e falar: escuta, me dá uma ajuda aí, me dá uma esmola aí, me abençoa com uma oração. Sabe o que Pedro e João fazem? Primeira coisa: ei, parei, olha para nós. Levanta a sua cabeça, olha para nós. Nós somos iguais a você. Nós também não temos dinheiro. Nós não temos prata nem ouro, diz o texto. O que você quer, nós não temos. Mas o que você precisa, nós temos. É bem diferente, irmãos. Sabe por quê? Eles disseram assim: nós temos a Jesus e o seu poder para transformar a sua vida. Essa é a diferença. Sabe, irmãos, enquanto as pessoas estão atrás de uma esmola, estão atrás de um favor, de uma bênção, acomodadas, rotuladas, limitadas, aprisionadas pela sua forma de pensar, esperando pingar alguma coisa. Pedro e João dizem: olha para nós, levanta a cabeça, nós somos iguais a você. Primeiro, somos homens como você. Segundo, nós não temos aquilo que você quer, que é dinheiro. Mas o que nós temos é aquilo que pode mudar a sua vida. Sabe, irmãos, Deus não quer te dar dinheiro, simplesmente, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de ser. Sabe por quê? Porque todos nós achamos que o que nós precisamos é ter dinheiro, simplesmente. Sim ou não? Fazemos tudo para tê-lo. Mas, na realidade, o que Jesus tem para nós é muito maior do que qualquer riqueza desta terra. É uma transformação de vida, é uma mudança da forma de pensar. Quando ele fala para levantar a cabeça, isso implica em deixar de ser o coitado e decidir mudar de vida.
em deixar de ser, eu sou o miserável, eu sou o incapacitado, eu sou o coxo, eu sou aquele que foi esquecido por Deus. Ei! Ainda que haja deformidades na sua vida, Deus não te criou assim. Eu vou repetir, ainda que haja deformidades na sua vida, Deus não te criou assim. E sabe o que isso significa? Que Ele quer e Ele é poderoso para mudar você. O que você precisa é entender isso. Você precisa deixar de ser o coitado e decidir mudar de vida. No verso 6 diz assim, disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ei, Pedro retira dele a falsa expectativa, a expectativa mentirosa que havia gerado nele e o levado a esse acomodamento da sua mente. Eu preciso da ajuda dos outros. Ei, hoje Deus quer liberar uma palavra de transformação na sua vida. Uma palavra de poder, de salvação, de mudança, de ultrapassar os limites que você colocou, de acreditar no sobrenatural e viver o sobrenatural de Deus. Mas a primeira coisa que você precisa é renunciar esse sentimento, esse pensamento de que você é o coitado da história. De que você é o desafortunado, de que você é aquela pessoa que foi menos favorecida por Deus, porque você nasceu aqui naquela casa, porque você nasceu naquele bairro, porque você não estudou, porque você não tem, porque você não consegue, porque você é isso e porque você é aquilo. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de poder liberada em sua direção. É uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua casa, que pode mudar a sua história e transformar você naquilo que Deus criou para que você seja. Pedro disse para aquele homem, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, tudo que eu e você precisamos é uma palavra liberada do trono de Deus para transformar a nossa mente e, consequentemente, a nossa vida. A sua vida não vai mudar enquanto os seus pensamentos não serem mudados, não forem mudados. A maneira como você pensa, escute o que eu vou dizer, a maneira como você pensa formata o seu modo de viver. Quer ver? Quem daqui se acha bonito? Levanta a mão. Quem daqui se acha bonito? Levanta a mão. Meu irmão, se você não levantou a mão, você vai ser eternamente feio. É verdade, mesmo que Deus queira. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai passar por cima de você. Ou você acredita que Deus, tudo que Deus faz é bom e perfeito, e ao formar você no ventre da sua mãe, fez você bonito, perfeito, para a glória dele, e assim você será e vai viver, ou você vai ser um eterno coitadinho. Para de pensar contrário à verdade de Deus. Não porque eu sou gordinho, não porque eu sou magrinho, não porque eu sou alto, não porque eu sou cabeludo, não porque eu sou careca, não porque eu estudei, não porque eu não estudei. Meu irmão, quem te criou foi Deus, e Deus jamais erra. Mas a sua forma de pensar aprisiona você. Faz de você ser uma pessoa carregada, limitada. Me dá uma esmola aí, me dá uma bênção aí, eu sou o coxo, eu sou o coitado, eu sou o limitado. Sabe, irmãos, até quando você vai viver assim? É interessante, aquele homem estava na porta do templo, mas ele não podia entrar na presença de Deus. Ele não podia viver as verdades de Deus.
Sabe o que eu aprendo com isso? Que não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar na célula, não adianta eu me reunir, não adianta eu assistir pela internet, se eu não permitir que a minha mente seja transformada, se eu não permitir que a palavra de Deus liberada na minha direção, eu a receba como verdade e mude a minha forma de pensar. Sabe por que muitos não vivem milagres? Porque eles não acreditam nos milagres. Eles não acreditam na palavra de Deus. Eles acham que Deus é mentiroso. Porque faz na vida do outro, mas não faz na sua. Mas Deus não faz na sua porque você não aceita a palavra. Não porque Deus não tenha poder para operar. Não porque Deus não queira fazer na sua vida. É porque você blindou a sua forma de pensar com a mentalidade de um coitado, de um miserável, de um incapacitado. Quero dizer para você, Jesus é o único que tem poder de transformar a sua vida, tirar você desta cadeia e deste aprisionamento que você está vivendo. Jesus é o único. Jesus é o único que pode mudar a sua história, irmãos. É o único. Esses pensamentos que te limitam, dizendo que você não pode ser, dizendo que você não pode fazer, dizendo que você não pode viver, e por isso você deve viver como um coitado, limitado e aprisionado em sua casa, desculpe dizer, em sua vida às vezes medíocre. Ei, você foi criado para ser um filho de Deus, um herdeiro do reino, e assim vencer e triunfar sobre todas as coisas nessa terra. Esta é a tua essência, isto é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você não é um mendigo, você não é um coxo, você não é um miserável. Ei, irmãos, amigos que nos assistem, ei, preste atenção. Você precisa entender que Jesus recebeu um nome que está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa que tem um nome nesta terra. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo que Deus, o Pai, o exaltou, falando sobre Jesus, soberanamente, ou seja, colocou Jesus acima de tudo, e lhe entregou, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu tentar te explicar. Pastor Mário, vem cá. Vem aqui. Imagine que Jesus é o pastor. Pastor Mário é o Jesus. Ó, vira para mim. Vira para mim. Aí, o que o apóstolo Paulo estava explicando aqui à igreja? Estava explicando para mim e para você. Jesus recebeu uma autoridade que é soberana. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Que estava dizendo, tudo aquilo que tem nome na terra, tudo aquilo que tem nome nos céus, ou tudo aquilo que tem nome no inferno, deverá se dobrar diante da autoridade e do poder de Jesus e reconhecer que Ele é maior, que Ele é mais poderoso, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém poderá resistir ao nome de Jesus. É isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, diante do Senhor nada, tudo, veja só, diga alguma situação aí na sua vida, ou na vida de alguém, tem nome? Enfermidade tem nome, sim ou não? Problema financeiro tem nome? Intriga familiar tem nome? Divórcio tem nome? Rebeldia dos filhos de pais tem nome?
tudo aquilo que tem nome na terra, diante do nome de Jesus, tem que se ajoelhar e reconhecer que Ele é mais poderoso, e tem que se submeter à vontade do nome do Senhor. Sabe, irmãos, Jesus recebeu um nome que é maior, que é mais poderoso do que qualquer coisa ou situação que tem um nome nessa terra. E diante deste nome, todos vão ter que se ajoelhar, vão ter que se prostrar e reconhecer que Jesus é maior e mais poderoso do que eles. Terão que obedecer, escute, terão que obedecer a ordem do nome de Jesus. Escute o que eu vou dizer. As coisas têm que mudar quando você usa o nome de Jesus. Diga para o seu irmão, as coisas têm que mudar na sua casa. As coisas têm que mudar na sua vida quando você usa o nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Quando nós usamos o poderoso nome de Jesus, Deus vem e realiza as coisas, para que o Pai seja glorificado no Filho, e isso não tem limites. Pedro e João entenderam isso, e eles usaram a arma mais poderosa que existe, o nome de Jesus. Veja, eles repreenderam o mal que estava sobre a vida daquele homem, e a sua vida foi transformada. No verso 8 diz assim: saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Aquele homem, preste atenção, decidiu crer na palavra poderosa liberada em sua direção, e ele tomou uma atitude. Diga para seu irmão do lado: sem atitude não há milagres. Sabe por quê? Porque a fé sem as obras, ela é morta. É como se fosse um corpo sem um espírito. Aparentemente está ali, mas não há vida. A fé, irmãos, é a manifestação, é quando nós nos manifestamos numa atitude, numa ação. Não existe fé sem uma atitude correspondente. Não importa o quanto você conheça de Deus, escute o que eu vou dizer. Você que faz anos que conhece a Bíblia, que conhece Deus. Não importa o quanto você conheça a Deus e até cite os textos bíblicos. Se você não tiver uma ação correspondente, você jamais mudará de vida. Escuta o que eu estou dizendo. Se você não tiver uma atitude alinhada, correspondente à palavra, não adianta dizer: ah, mas eu sei disso, apóstolo. Ah, eu já até preguei na célula sobre isso. Mas e a sua vida, está mudando? Não, sabe como é que é? Já viu a conversa assim? Queridos, nós precisamos ter uma ação correspondente à palavra liberada. Aquele homem, preste atenção, aquele homem não apenas creu, aquele homem deu um salto e se colocou em pé. Eu quero dizer uma coisa: hoje vai ser o dia que você vai dar um salto de fé e vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua casa. Se você crê e concorda, diga amém. Mas quando eu e você, assim como aquele coxo, damos esse salto, ou tomamos uma atitude para combater o seu estado físico e mental, o milagre de Deus se manifesta em nossas vidas, se manifesta em nossa casa, em nossa família, se manifesta no seu trabalho, se manifesta no seu ministério, ou em qualquer área que você queira. Irmãos, pare de se sentir um coitado, aprisionado,
e rotulado por suas deformidades e incapacidades, e decida dar um salto de fé para viver o seu milagre. Agora veja a reação daquele homem depois de saltar e ver o milagre de Deus em sua vida. No verso 8 diz assim: então entrou com eles no templo. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A primeira coisa que aquele homem fez foi entrar no templo do Senhor. Presta atenção, ele não foi para casa, ele não foi para sua família, ele não foi procurar um emprego, ele não foi atrás de recursos, ele foi para o templo para louvar e agradecer a Deus. Irmãos, quantos recebem tantos milagres, presentes, livramentos e bênçãos de Deus e depois simplesmente viram as costas para o templo e para Deus, deixando de agradecê-lo, deixando de louvá-lo por tudo que Ele fez em suas vidas? Quantos? Quantos depois de receberem seus milagres, acham que não precisam mais vir à igreja, que não precisam mais congregar com o corpo, porque simplesmente acreditam que já agradeceram a Deus, ou pior, que não precisam de ter tal atitude de gratidão e de louvor a Deus? Quantos estão vivendo assim, irmãos? Sabe, amados, aquele homem, ele não apenas adentrou no templo, mas ele ficou ao lado dos apóstolos. É interessante isso. Para testemunhar que foi através deles, dos apóstolos, que ele alcançou a cura e a transformação da sua vida. Olha o que diz o verso 11. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu, maravilhado, para junto deles, no pórtico ou no alpendre de Salomão. Ei, aquele homem não abandonou aqueles que Deus usou para abençoá-los. Eu vou repetir. Ele não abandonou aqueles homens que Deus usou para abençoá-los. Sabe o que isso significa? Fidelidade e lealdade. Hoje nós vivemos e vemos as pessoas simplesmente usarem outras pessoas para alcançarem o que querem. E quando alcançam, simplesmente as descartam e jogam fora. Sim ou não, irmãos? Aquele homem não agiu assim. Ele foi leal, ele foi fiel e ficou ao lado de Pedro e João. Quando as pessoas viram o homem que tinha recebido o milagre, correram para vê-lo. E então Pedro se levanta e ele começa a dizer, acompanha aí no versículo 12. Atos 3:12. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas ou varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. No entanto, vós negaste o santo, negaste e o justo, e pediste que se vos desse um assassino, matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e do que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi curado.
Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Deus, porém, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso ou de refrigério pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, Pedro destaca que o milagre que eles estavam presenciando era fruto da fé em Jesus Cristo. Aqueles que os sábios haviam rejeitado, os sacerdotes, os religiosos haviam rejeitado, haviam trocado por Barrabás e crucificado Jesus no Gólgota. Sabe, queridos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já rejeitamos e trocamos Jesus por alguma outra coisa ou pessoa. Todos nós. Trocamos Jesus pelo trabalho, trocamos Jesus pelo descanso, trocamos Jesus pelo dinheiro, trocamos Jesus pelo casamento e família, trocamos Jesus pela carreira, trocamos Jesus pelo descaso, pelo comodismo, enfim, trocamos Jesus assim como aqueles judeus. Se dependesse de nós, quantas vezes poderíamos matar o Filho de Deus, santo e justo? Jesus foi enviado por Deus, do céu, para vir, nascer de uma virgem, viver como homem e como tal, ensinar sobre o reino de Deus, pregar as boas novas, falar sobre a esperança, o amor e a fé, e depois de fazer o bem a todos, ainda assim, ser preso como um ladrão, açoitado como um criminoso, condenado e morto como um maldito. E tudo isso por conta dos nossos erros e dos nossos pecados. Quantos, sabendo disso, ainda assim vivem uma vida de erros e de pecados, como se obrigando Jesus a voltar a ser crucificado novamente? Todos nós pecamos e levamos Cristo a ser crucificado. Mas Pedro, na sua pregação, disse: ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Talvez você não tenha notado, talvez você não tenha percebido o que estava fazendo. Então ele acrescenta no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, ou do descanso, pela presença do Senhor. Hoje, nós podemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados que cometemos contra Jesus, nos convertermos dos nossos maus caminhos, das nossas más práticas, ou seja, mudarmos de atitudes e práticas, e assim nos aproximarmos novamente do Senhor. O apóstolo João nos ensina algo precioso em sua carta. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, eu e você, se dissermos que não temos pecado, eu e você que me assiste na sua casa, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo aquilo que nos separava dele. Não podemos nos sentar à mesa, como faremos daqui a pouco, com o Senhor Jesus, sem reconhecer os nossos erros e pecados, sem confessarmos diante de Deus, para que possamos ser perdoados e purificados de tudo aquilo que cometemos e ferimos o nosso relacionamento com Deus. Ei, Deus quer trazer refrigério para você, Deus quer trazer descanso para a sua vida, pois esse é o resultado de quem vive na presença dEle. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu modo de viver, mas para isso, você precisa fazer uma aliança com Ele, uma aliança com Jesus, uma aliança com o Filho do Deus Altíssimo, o justo, o santo, o Salvador das nossas vidas. Olha só o que Pedro disse, no capítulo 4, no versículo 10. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste, é que este homem que estava lá, está curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, os edificadores, os religiosos, a qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há, olha, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único. Jesus é o único que pode curar, libertar, transformar e salvar as nossas vidas. Se você quer fazer uma aliança com Jesus nesta noite, você precisa reconhecê-lo em sua vida. Precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e que jamais conseguiríamos ser salvos ou transformados por nossas boas ações ou por nossas práticas, pois o único que pode nos salvar é o Messias, Jesus de Nazaré. Quem está disposto a fazer uma aliança com o Cordeiro de Deus? Com Jesus, o Cristo. Vamos ficar todos de pé. E eu quero desafiar você a começar a orar, a falar com Ele. Jesus está aqui. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele está aqui no hoje que você está vivendo. Ele está aqui hoje com você. Então comece a falar com Ele. Feche os seus olhos. Não se preocupe com quem está do seu lado. Sabe, irmãos, o poder do Evangelho está em como nós respondemos à palavra. Seja sincero hoje. Abra o seu coração. Não esconda nada dele. Confesse a Ele, se preciso for, todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus pecados. Se preciso, diga-lhe quantas vezes você o trocou. O trocou pelo trabalho, o trocou pela família, o trocou pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa. Eu convido você a rasgar o seu coração diante dele. Ele é misericordioso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua história,
Ele quer salvar você de tudo aquilo que o impede de viver esta plenitude. Rasgue o seu coração diante dele, porque Ele quer trazer salvação, paz, refrigério e descanso sobre a sua vida e sobre a sua família.